Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Primeiro, é uma honra receber você aqui. E a gente queria agradecer pela sua participação. E para começar, a gente queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a economia, como que se deu isso, como que se dá hoje, no caso. Ah, Primeiramente eu que agradeço o convite. Obrigado por me convidarem para falar sobre esse assunto, né, de economia da inovação, que já é uma área da economia que eu já tenho bastante interesse. É, eu estudei economia na UFRJ, me graduei esse ano. Atualmente eu trabalho como analista de inteligência de mercado na Sinapse Seguros. E minha relação com a economia está justamente pela minha formação e no meu ambiente de trabalho já. Ah, Trabalhei também, fiz estágio no BNDES, trabalhei na parte de recebimento de pedidos de empréstimo. Então, já é uma área que eu tenho bastante interesse desde cedo. Pô, bem legal, bem legal. Agora, indo mais para a parte das perguntas, né, voltadas para esse tema que você mesmo comentou, a gente queria perguntar, a gente tem uma noção, né, que as substituições de equipamentos no geral, elas têm que Uhum, ser muito bem pensadas, têm que ser muito bem planejadas, né, porque geralmente compromete bastante o capital de giro das empresas. Aí pensando também no caso das pequenas empresas, como que elas podem se programar para realizar esse tipo de ação? uhum. Pequenas empresas têm uma particularidade, né? Porque são empresas altamente sensíveis à taxa de juros. E com o capital de giro bastante apertado, vamos dizer assim. Então, é muito difícil empresas pequenas fazerem investimento com o próprio capital. E quando elas fazem, normalmente compromete o capital de giro, como vocês bem pontuaram. Então, assim, considerando que empresas pequenas são a maior parte das empresas no Brasil, é difícil ter uma dimensão do que tem de ter um passo a passo para todas elas, porque é um universo muito grande. Mas o principal é criar um projeto de viabilidade de investimento, né? Que seja condizente com o plano de negócio, e também avaliar a melhor oportunidade de recebimento de crédito, né? Uma das formas mais comuns de financiamento são crédito com banco, né? Crowdfunding começou a ser uma realidade para as empresas, apesar de não muito comum ainda, mas existem diversos serviços financeiros que oferecem oportunidades para pequenas empresas. No BNDES, quando eu estava lá, o que eu via sendo muito comum para elas é o cartão BNDES, que era justamente o cartão BNDES só servia para as empresas comprarem máquinas e equipamentos. O cartão BNDES não podia ser usado para capital de giro. Para isso tinha o programa BNDES Giro, né? Então, assim, o principal mesmo é procurar as melhores oportunidades financeiras na tomada de crédito e um planejamento de viabilidade de investimento para médio e longo prazo. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui. A gente gostaria de entender um pouquinho quais seriam as principais razões para a substituição de equipamentos nas operações de um negócio. Poderia comentar um pouquinho sobre? Ah, tá. Eu acho que tem três, assim, que podem ser as principais. Primeiro é o sonho de todo empresário, né? O aumento na produtividade, é o que todos eles querem sempre. Então, um aumento da produtividade necessariamente aumenta a rentabilidade, reduz custos. Então, o principal motivo é esse. O segundo seria uma adequação ao mercado, por exemplo, surgiu uma nova tecnologia que que as concorrentes estão adotando e que se ele não se adequar a essa nova realidade, essa nova tecnologia, ele vai ficar para trás, o produto dele vai ficar obsoleto. Então, além da produtividade, tem essa adequação pelo lado da oferta, né, em relação ao mercado e também para atender a alguma demanda específica. Hoje em dia, muitos clientes preferem não ter contato com o humano para realizar alguma transação, ter acesso a algum tipo de serviço. Então, o que muitas empresas fazem?
É criar algum software que interaja com essa pessoa, é criar uma modalidade daquele serviço que seja digital, que ele não precise ligar. Quem tem paciência para ligar hoje em dia, né? Então, ter acesso a esses serviços e produtos de forma mais eficiente, atender essa demanda, também seria uma razão para a substituição de equipamentos. Perfeito, Luiz. Agora, quando se trata de substituição de equipamentos na companhia, quais pontos devem ser levados em consideração na análise de viabilidade? Como atestar que, de fato, aquele investimento vai fazer sentido, vai trazer lucro, rentabilidade, né? Até alinhando a um dos pontos que você falou agora na última pergunta. Sim. Nesse caso, os principais pontos assim que eu vejo é de analisar a vida útil daquele equipamento, né? Tanto a vida útil como a gente conhece, de obsolescência do equipamento, aquele equipamento não serve mais, não é tecnologicamente adequado mais. Então, quando eu digo esgotamento da vida útil, eu quero dizer realmente usar aquele equipamento até ele não servir mais. E que é o que acontece normalmente nas indústrias, né? Dificilmente se substitui um equipamento que ainda pode ter alguma utilidade. Mas a gente tem que falar também da vida útil econômica. A vida útil econômica acontece quando o custo, né, de operação e manutenção daquele equipamento não é mais vantajoso, né, manter aquele equipamento na empresa, está causando prejuízo. Então, o que ele produz já não é tão rentável em termos de custo. Então, a substituição de equipamentos vem nessas duas ocasiões, de obsolescência e de custo de operação. Outra questão que eu pontuei outro ponto que eu trouxe na questão anterior foi a inadequação em relação à demanda. Então, uma empresa adequar o seu processo de atendimento ou então algum produto que ela fornece, adequar essa oferta à demanda, né? Outra forma de substituir equipamentos é não necessariamente comprando eles. Então, verificar se há uma vantagem em alugar o equipamento em vez de comprar. E as vantagens exógenas, como eu falei anteriormente, né, na primeira questão. Se a empresa vê que é vantajoso tomar crédito e comprar um equipamento novo, ela pode fazer isso. Algum subsídio, algum programa do governo que esteja estimulando a compra de equipamentos por meio de isenção de impostos. Então, esses fatores institucionais, né, do ambiente econômico também fazem bastante diferença na tomada de decisão. Luiz, excelente. Assim, uma dúvida que surge bastante, que a gente tem perguntado, é como que a gente vai saber, né, como a companhia, propriamente dita, ela sabe o momento adequado de investir em um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da companhia, ou se ela opta por terceirizar as suas inovações. Você poderia comentar um pouquinho sobre esse tema? Claro. Essa parte já é bastante peculiar, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, o que normalmente acontece é as empresas terceirizarem o setor de pesquisa e desenvolvimento, né? O que tem acontecido de uns anos para cá é a empresa fazer parcerias, né, com instituições de pesquisa e universidades. Por quê? Porque pesquisa e desenvolvimento é uma área de alto risco. E a empresa não quer ter alto risco. Então, ela construir um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da própria empresa, contratar pessoas, investir realmente numa área que você não sabe se vai ter o retorno financeiro que você deseja, realmente para gigantes da tecnologia, gigantes da indústria farmacêutica. Não é qualquer empresa que consegue fazer isso. Então, o que elas normalmente fazem é terceirizar esses setores. E aí eles vão para as universidades e para instituições de pesquisa. Aqui no Brasil é mais comum instituições de pesquisa, porque as universidades públicas são as que fazem a maior parte da pesquisa, e tem algumas questões de burocracia para fazer parceria com elas, né?
E a maioria das empresas que fazem essas parcerias de pesquisa eram empresas do setor do petróleo, majoritariamente Petrobras, né? E da indústria química também. Então, aqui no Brasil ainda é bastante embrionário, nos Estados Unidos isso é muito comum, até por estímulo do governo durante o século XX mesmo, de fomentar a pesquisa e a ciência como motor da inovação, né? E aí, sem pesquisa não tem inovação, né? Então, voltando para a questão inicial, como saber que a companhia deve investir? Vai de cada uma. Se ela precisa valorizar o conhecimento externo, se ela consegue ter capacidade financeira, se o modelo de negócio dela é adequado para isso. Então, fica realmente a cargo de cada empresa, seu tamanho, sua disponibilidade para isso. Agora, trazendo essa questão da pesquisa para o momento atual, né? A gente sabe que no atual contexto pandêmico, a inovação tecnológica ela acabou se acelerando, né? De uma forma que a gente não estava acostumado. E não só na área da saúde, né? Principalmente na área da saúde, mas Sim. em todos os setores, seja no Brasil e no mundo. Agora, a gente queria entender, no seu ponto de vista, quais os principais tendências após esse período? É difícil falar de tendência no atual contexto, né? Mas, assim, uma palavra que ficou muito na moda durante a pandemia foi a digitalização, né? O mercado digital, o produto digital. E agora o que eu estou vendo muito na moda é a palavra exponencial. Empresas exponenciais. Então, ao passo que no ano passado a palavra foi digitalizar produto, digitalizar processo, eu estava trabalhando numa empresa de RH em que muitos dos nossos processos ainda eram bastante manuais, né? O atendimento ao cliente, o marketing não era tão integrado com o digital. E aí, quando veio a pandemia, cara, assim, mudaram tudo. Muitos dos nossos treinamentos que eram presenciais não podiam mais ser presenciais, e o que a gente ia fazer. E aí foi assim, em um mês, sério, em um mês eles reformularam vários produtos, vários treinamentos que eram presenciais para online, e foi muito rápido. E foi isso, cada empresa durante a pandemia, a empresa que não se adequou para o digital, ela não sobreviveu. E isso foi bem bacana, por isso que eu digo que a palavra da moda era a digitalização, né? Ainda está em 2021, ainda estão falando disso, mas eu tenho observado mais o pessoal falando de exponencial, né? Todas as empresas elas querem crescer muito, muito rápido, e para isso elas precisam recorrer ao modelo exponencial. O que é o modelo exponencial? É adotar os processos mais digitais possíveis, mais inteligentes possíveis, com o menor número de pessoas para ter um crescimento exponencial, como a própria palavra já diz. Então, as tendências para o mercado daqui, em termos de tecnologia daqui para frente, é inteligência artificial, né, e automação. Automação é um pouco óbvio, né, a essa altura do campeonato, mas inteligência artificial muitas empresas ainda não adotam, é bastante comum, até nas empresas grandes, tá? Eu estou trabalhando numa seguradora agora e eu achei que, por ser uma empresa grande, muita coisa já estaria bastante avançada, mas tem alguns processos que ainda são bastante manuais, então, diferente do que a gente pensa, né? Às vezes as empresas pequenas elas já estão mais adaptadas do que as empresas grandes. Parece contraditório, mas não é. Porque empresas grandes tendem a ser mais hierarquizadas, mais rígidas com relação a alterações, né, de processo. Outra perspectiva também para o mercado pode ser as criptomoedas. Elas têm tido bastante valorização nos últimos anos. Esse ano, principalmente, ela teve uma pequena crise aí, porque o Elon Musk tirou bastante do capital dele das criptomoedas, mas
eu acho que é uma tendência que deve continuar por algum tempo, e já tem o Banco Central do Brasil já anunciou algumas medidas de digitalização do real. Então, acho que alguma inspiração, né, das criptomoedas vai vir ainda para o mercado financeiro. O mercado financeiro é muito ágil. Um dos nossos orgulhos, entre aspas, aqui no Brasil é ter um dos mercados financeiros mais avançados do mundo. E outra tendência também para o mercado são os softwares open source, né? Então, softwares aí como a linguagem R, o próprio Google, né, o Android. Então, as empresas elas estão procurando soluções que sejam mais adaptáveis e mais flexíveis para inserir nos seus processos, justamente porque é mais fácil de adaptar. E adaptar para o seu modelo de negócio. Então, esses três pontos, inclusive, estão num relatório que foi divulgado pela Singularity U, que é uma universidade um programa de universidade dos Estados Unidos. Então, para mais detalhes, assim, vocês podem até dar uma olhada lá também. Show, Luiz. Perfeita colocação. A gente percebe muito do que você está falando já, até faculdade também tentam já digitalizar alguns processos, Sim. incluir a questão do machine learning também, é uma parada bem atual mesmo. Então, por último, queria agradecer você, cara, pela sua participação. Você contribuiu muito, trouxe muito conteúdo, a gente nem tinha noção. E eu queria que você, por último, gostaria de deixar algum recado, deixar alguma mensagem. Assim, eu que agradeço o convite, né, primeiramente. Eu gostei que você veio logo falar comigo, né, que você sabia que eu tinha interesse na economia da inovação, minha monografia foi com esse tema, então Sim. acho que eu poderia até contribuir mais ainda, mas não, só gostaria de agradecer pelo convite. Algum livro interessante para indicar sobre economia da inovação? Isso pode ser sobre o tema, economia no geral, que você... Assim, o principal autor que fala sobre economia da inovação é o Schumpeter, né? Quando eu comecei a estudar, eu me interessei muito pelo Schumpeter, porque ele foi bastante disruptivo no que diz respeito à análise microeconômica. Quando a gente estuda micro, eu pelo menos me sentia um pouco desmotivado, porque eu não via realidade naquilo que eu estava estudando. E aí, quando a gente avança um pouco mais na microeconomia mais atual, vamos dizer assim, a gente consegue ver modelos econômicos que fazem mais sentido, né? E aí o Schumpeter, quando ele traz essa questão da importância da empresa no cenário econômico, na importância da inovação para moldar o modelo capitalista, eu fiquei, pelo menos, muito mais interessado pela microeconomia depois que eu conheci. Então, o livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, do Schumpeter, ele fala sobre economia da inovação. E também para modelos mais recentes, uma recomendação mais recente, tem o livro do Paulo Tigre, que é um autor brasileiro mesmo. Ele fala, o nome do livro é Gestão da Inovação. Ele fala muito ele fala toda a evolução da economia da inovação, diversas frentes que surgiram a partir do pensamento de Schumpeter. Ele faz essas relações com o modelo macroeconômico. Então, é um livro bastante interessante, que eu usei bastante na minha monografia também, que vocês podem dar uma olhada se quiserem. Ficou bem legal, Luiz. Então é isso. E a gente vai finalizar por aqui a gravação e até o próximo podcast.